Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Sua Louca. Na sala de hoje uma revisão da prova de ciências do sexto ano do ano de 2025, né? Vamos lá então, pessoal, nosso conteúdo de ciências. Vamos começar então com a diferença entre propriedade geral e específica. Propriedades gerais são aquelas que toda matéria tem, tá? Como é o caso da massa, do volume, da impermeabilidade, compressibilidade, elasticidade e a divisibilidade, tá? Massa, então, é a quantidade de matéria que um corpo possui e pode ser as unidades de massa medida em miligramas, gramas ou quilos. O volume é o espaço ocupado por um corpo e pode ser medido em ml ou litros. A impermeabilidade, pessoal, é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade é quando ele ocupa um espaço menor. Tá? A elasticidade é quando tu comprime e ele pode voltar ao estado inicial. E a divisibilidade, a gente pode reduzir o tamanho sem alterar a natureza da matéria. Propriedade específica, aquela que é exclusiva de cada substância. A água tem a sua própria densidade, ela tem o seu ponto de fusão e ebulição em simples, tá? Então, assim como também as propriedades organolépticas, ela é insípida, inodora, tá? Então, a específica vai nos permitir identificar substâncias caso a gente as desconheça. Vamos lá então, a densidade, pessoal, é uma relação entre massa dividida pelo volume. Colocamos então 4 cálculos na tua prova, para tu saberes então que tu tens que dividir o valor da massa pelo volume, exclusivamente matemático, tá? Na ciência a gente tem que saber apenas a fórmula. Propriedades organolépticas são aquelas que estão associadas aos sentidos humanos, né? Como a textura, que é o tato, né? O cheiro, o odor, que tem o olfato, o brilho, que é relacionado à visão e assim por diante. E a temperatura de fusão e ebulição, que também são específicas às substâncias, tá? A temperatura de fusão é a temperatura necessária para que um sólido se transforme num líquido, e a ebulição, a temperatura necessária para que o líquido se transforme num gás. Falando sobre isso, então, temos que saber os estados físicos e as suas mudanças, tá? Nós temos quando os átomos estiverem muito próximos uns dos outros, são sólidos, mais afastados é um líquido e bem afastados são gasosos. Nome das mudanças de estado: do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que pode ser dividida em três: a lenta, que é a evaporação; a mais rápida, que é a ebulição; e a instantânea, que é a calefação. Do gasoso para o líquido chamamos de condensação, do líquido para o sólido, solidificação. E a passagem direta do estado sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, nós chamamos de sublimação. Exemplo de sólido para gasoso é a naftalina, e gasoso para o sólido, a chuva de granizo, tá, pessoal? Bom, e para encerrar, a diferença entre transformação física e química, pessoal. Transformação física, aquela que não altera a natureza da matéria. Como amassar um papel, cortar um papel, não deixará de ser papel. E a química, quando a gente altera a natureza, queimando e transformando numa nova substância. A prof te deseja excelentes estudos, boa prova, beijos e até a próxima.